Olá, gente. Chegamos então à nossa última aula, aula número 4, depois de uma introdução. Vamos passando aí pelos conceitos de uma fé não enclausurada, mas uma fé disponível a todos em Cristo Jesus, a partir do conhecimento e da prática da palavra de Deus, todo dia, mapa, meditar, abrir, planejar e avaliar. Nós vimos que ao longo da história esse conhecimento foi ofuscado pela própria igreja, pelo corporativismo da igreja, mas hoje nós devolvemos ao povo de Deus a prerrogativa de ler e interpretar a Bíblia, assim como os reformadores. Então, a gente viu princípios fundamentais, a questão da transposição cultural, tudo aquilo que é moral e ético é resgatado no Novo Testamento. Falamos sobre elementos que nos ajudam a compreender melhor a Bíblia. Agora a gente vai relembrar um pouquinho a aula anterior, a aula número 3, para poder seguirmos então para esse momento que vai ser bem prático, tá? Então vamos lá. Os princípios então foram 5. A Bíblia é o seu próprio intérprete, então a Escritura interpreta a Escritura. É preciso considerar as passagens em relação à palavra no que toca a sua frase, tá? Então a frase é importante você compreender se é um substantivo, se é um verbo, se é um pronome, e a estrutura da sentença dentro do parágrafo, dentro do livro, e dentro dos livros do mesmo autor, da mesma época e da Bíblia toda. É importante essa gradação também. Se você não está entendendo o versículo, você vai para o parágrafo. Se você não entende o parágrafo, vai para o capítulo. Se não entende o capítulo, vai para o livro. Se não entende o livro, vai para os livros do mesmo autor e da mesma época. E, por fim, a Bíblia toda. Tá? Então, você não pode ler Paulo e daí já ir para Moisés. Então, você tem que fazer esse movimento progressivo, gradativo, do micro para o macro e depois você volta para o micro de novo. Então, essa foi a regra número 2. Considerar as passagens por meio do entendimento da frase. Depois, a próxima regra diz respeito a compreender o objetivo, né? Aliás, o contexto histórico, gramatical, teológico em que aquele texto está inserido. Depois, compreender o objetivo da passagem. Às vezes o objetivo é claro, às vezes não é, mas a gente tem que ler várias vezes o texto para saltar esse objetivo. E, por fim, as passagens paralelas. Aí eu falei da importância de você ter uma chave bíblica ou de utilizar a própria Bíblia online também. Você pode ter várias versões e coloca a palavra lá na pesquisa e vai aparecer os vários versos sobre o mesmo assunto. Quando você quiser uma pesquisa mais apurada, você pode colocar o termo entre aspas, tá? Então, amor de Deus, aí você coloca entre aspas. Aí vai mostrar onde na Bíblia aparece a expressão amor de Deus. E falamos então de paralelo de palavras, quando a palavra se repete, paralelos de ideias, quando as ideias são semelhantes, e os paralelos de ensino gerais. Então, aquilo que foi dito pela boca dos profetas, aquilo que o Senhor falou aos antigos, aos pais. Então, são pequenos resumos aí da fé cristã. Então, feito isso, essa introdução sobre a aula anterior, relembrando que, consolidando alguns conceitos, a gente vai seguir, então, para a nossa aula. Como interpretar um texto bíblico? De forma prática, então, tá? Com base no Lund e no Nelson. Escolher um texto ou parágrafo que tenha sentido completo. Importante que a passagem escolhida seja uma passagem que tem começo, meio e fim. Obviamente que no seu dia a dia, no seu mapa diário, às vezes você faz isso com um versículo, com um capítulo, né? Isso aqui tem a ver, talvez, com o momento em que você vai preparar alguma coisa para alguém, tá? Para um grupo, você vai mediar uma reunião. Talvez esse movimento te ajude mais nisso, a preparar algo para trazer para um grupo. Mas, primeiramente, obviamente, a palavra fala comigo, fala com você, né? Ela corta primeiro o mensageiro, a mensagem primeiro chega ao mensageiro para depois chegar aos outros. Mas aqui são alguns passos que podem ajudar você no entendimento do texto bíblico. A gente traz aqui 4 passos, né? O passo da observação, o que eu vejo. Então,
a observação do que Deus está me dizendo, a interpretação que significa, tá? A tradução disso numa compreensão mais clara, a correlação, onde mais se fala sobre o assunto, quer dizer, buscando através da chave bíblica ou da Bíblia Online, esta passagem em outros lugares, também é muito importante. E, por fim, a aplicação, o que isso tem a ver comigo. Isso aqui é um movimento, se você gosta de papel, teve um monte de rascunho aí para você escrevendo e trazendo a escrita, que Deus vai ministrando ao seu coração, anotando dúvidas e assim por diante, tá? Então, a gente vai seguir aqui com o desenvolvimento desse assunto, fazendo a conexão disso com o mapa, tá? Então, o movimento de meditar e abrir tem a ver com observação, interpretação e correlação, e o movimento de planejar e avaliar tem a ver com aplicação. Sempre assim. Minha cabeça precisa estar povoada da palavra, mas não é para encher ela de ideias e conceitos, para descer para o coração, ser traduzida em vida, em ação, tá? Então, essa é a conexão dos passos, os 4 passos de aprofundamento do texto com o mapa, tudo bem? Temos aqui um texto que pode nos elucidar aqui, isso aqui foi um mapa também que eu abro para você, porque também eu faço o meu mapa diário, todo tempo, toda hora, Deus está falando comigo. Esse foi um mapa que eu fiz e gostaria de socializar com vocês como um resultado prático, né, desse curso, e que você também pode fazer, tá? Aí o registro é como você quiser. Ah, eu não gosto de registrar, não tem problema também. Você faz aquilo que Deus está te dizendo e o que você vai fazer a respeito. O registro é legal porque a gente vai depois voltar a isso e ver o que é que a gente já conseguiu avançar, avaliar, o que a gente planejou, tá? Mas fica a critério de cada um o registro. Tem gente que gosta do caderninho para escrever, tem gente que gosta do tablet, do bloco de notas para escrever, tem gente que escreve no grupo do WhatsApp, do Telegram e socializa aí com o seu grupo. Tudo isso é válido, tá, gente? Isso é muito importante, você fazer isso. A palavra não pode ficar comigo, ela tem que ser publicada para tantos quanto Deus me permitir. Então, vamos ao mapa. Vamos ao mapa. Então, retomando agora esse mapa, tá? Que é um mapa que eu partilho com vocês. Salmos 106, verso 7. Deixa que eu veja o teu povo progredir e que eu tome parte na felicidade da tua nação, na alegria daqueles que pertencem a ti. Então, um salmo muito lindo. E aí eu falei sobre o progresso na vida, né? O que Deus está me dizendo e o que eu vou fazer a respeito. Vou ler para vocês. Na minha meditação de hoje, fui ministrado que nenhum sucesso profissional justifica o fracasso familiar. Trabalhar demais para quê? Para deixar para quem? Os homens perdem a saúde para juntar dinheiro, depois perdem o dinheiro para recuperar a saúde. E por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem do presente de forma que acabam por não viver nem no presente nem no futuro. E vivem como se nunca fossem morrer e morrem como se nunca tivessem vivido. Né? Uma citação aí de Jim Brown. Progresso humano e felicidade aqui são coisas legítimas e resultado de estudo aliado ao trabalho. Trabalho necessário e estudo muito, né? Falando da minha própria experiência. Como numa viagem ao mundo exterior, a partir da busca do próprio coração, do próprio interior, que eu pensei naquele momento. Né? No entanto, nada disso sustenta o equilíbrio emocional e o bem-estar de uma pessoa. O dinheiro compra uma viagem para Paris, mas não compra a satisfação interior de usufruir da beleza lá encontrada. A vida feliz e o real progresso da vida nascem da alegria que vem de Deus. Meu alvo é Cristo. Seu amor incondicional, sua palavra poderosa, que me diz que sou filho amado em todo tempo. Sua igreja que me ajuda a ser eu e em meio à sociabilidade saudável, né, que é a igreja de Jesus. Seu reino, onde tenho uma missão a cumprir, ser testemunha da glória de Deus ao mundo. Sendo assim, caminho para o alvo mediante a alegria de Jesus que enche o meu coração todos os dias e em todo tempo e lugar. Então, essa foi a minha partilha, o meu mapa, em relação ao texto
sobre a felicidade da nação de Deus e a alegria daqueles que pertencem ao Senhor na caminhada de progresso. Então, progresso é muito eu viver o que Deus tem para mim e glorificar a Ele através das coisas e dos planos que Ele estabeleceu para a minha vida. Eu posso fazer isso, você pode fazer isso. Você pode registrar, você pode não registrar. Fique à vontade, mas não deixe de todos os dias ler a palavra de Deus, praticar o mapa, meditar, abrir, planejar e avaliar. Faz isso com sua família, faz isso com o teu grupo, faz isso com as pessoas que estão ao seu redor. E assim a gente vai finalizar esse curso bastante rápido e prático, com a sugestão de algumas obras de literatura que podem ajudar você no desenvolvimento, né, e aprofundamento do assunto. Vamos sugerir também, e utilizamos aqui, a interpretação bíblica do Roy Bezuque, é uma introdução geral sobre a interpretação da Bíblia, a história, os princípios culturais, né? Entende o que lês, o Gordon Fee, Douglas Stewart, já é um trabalho mais refinado sobre os tipos de literatura que temos na Bíblia, então como interpretar lei, parábola, salmo, sabedoria, literatura apocalíptica. Vale a pena também você adentrar a esse movimento mais específico da interpretação e dos gêneros literários, né? A hermenêutica avançada do Virkler já é um texto um pouco mais denso, que trata dos princípios gerais, né, da Bíblia. Ele fala de princípios gramaticais, históricos e teológicos, com mais profundidade e densidade. Tá? Os últimos 3 livros, a História da Interpretação Bíblica, de Gerald Bray, também é uma obra muito clássica sobre a história da própria interpretação. Se você quiser conhecer mais da história, se você gosta de história, vale a pena, né? O Mosaico Bíblico, do Marcos Botelho, muito legal, a gente já usou essa obra aqui na nossa comunidade para uma série. Vale a pena os movimentos que ele faz em relação ao contexto, ao conteúdo, e as conexões que o texto bíblico trabalha. Então é bem legal também, é uma obra bastante sintética e prática. E as parábolas de Lucas, do Kenneth Bailey, é muito legal porque ele vai aplicar a hermenêutica especial para as parábolas de Jesus, aplicá-las ao nosso dia e mostrar o movimento que se faz para a interpretação de textos tocante às parábolas. Tá? Então, fica aqui o nosso muito obrigado àqueles que chegaram até o fim. Novamente ressalto que se você quiser assistir, você assiste pelo YouTube, na plataforma do YouTube da IBC, ou ainda, se você quiser ter o certificado ao final, você pode se cadastrar no site do Mais Bíblia, criar seu login e senha, assistir por lá e, ao final, baixar o seu certificado. No mais, que Deus nos ajude a todo tempo a perguntar o que Deus está nos dizendo, o que vamos fazer a respeito, que a palavra de Deus esteja no nosso coração, na nossa mente. Colossenses 3, 15 a 17, habite ricamente a palavra de Cristo no vosso coração e que haja gratidão, alegria e contentamento em nosso coração todo o tempo, porque estamos cheios da palavra. Obrigado, até uma próxima.